Todo mundo foi pego de surpresa com essa coluna da Mônica Bergamo hoje, dizendo que a viúva do Gugu, a Rose Miriam, iria à justiça para ser reconhecida como herdeira dele. Ela teria dito, inclusive, quer dizer, ela disse, inclusive, a coluna Mônica Bergamo, nunca tive um outro homem. Embora questionada se de fato eles tinham um envolvimento romântico, ela deixava muito claro que os dois moravam juntos quando eles estavam nos Estados Unidos. O Gugu morava aqui em São Paulo, enquanto ela morou aqui em São Paulo, os dois moravam em casas separadas, segundo ela, porque ele preferia o silêncio. Mas ela foi morar nos Estados Unidos para os filhos fazerem high school lá, o ensino médio, e ele ia constantemente visitá-la. E na casa em que ela vivia com os filhos, eles tinham closets com roupas e tudo mais. Repito, ela é a mãe biológica dos filhos do Gugu. Ela é a mãe biológica dos 3 filhos. Só que muita gente acha... E aí, esse é um diz que diz, essa é uma especulação de bastidor que nem valeria a pena ser trazida à tona em respeito à memória do Gugu. Mas uma vez que isso virou um assunto, é importante para poder entender porque ela pleiteia isso. Os dois não têm um casamento formal. Então os dois teriam uma união estável. Ao mesmo tempo, há quem ache que os dois eram muito amigos e juntos tiveram os filhos. Na época chegou até a correr boatos de que eles engravidaram por meio de inseminação artificial. E o que depois foi comprovado. Se eu não me engano, inclusive, o Roger Abdelmaci teve uma parte nisso naquela época, um assunto que depois não foi mais explorado. A Rose Miriam sempre foi a grande companheira do Gugu. Ela foi a primeira a prestar socorros para ele quando ele caiu em sua casa, lá em Orlando, junto dos filhos. Ela diz, inclusive, na entrevista que os filhos praticamente viram o pai morrer na frente deles. O testamento do Gugu deixa 75% de todos os seus bens para os 3 filhos. 2 delas são menores de idade ainda, e gêmeos. E o João, que é o mais velho, já tem 18 anos. E 25% para 5 sobrinhos. Portanto, ele contemplou a geração mais jovem de sua família. O que Rose questionaria, e por isso ela contratou um escritório de advogados chamado Nelson Williams, aqui de São Paulo, o que ela questionaria é por que ela, que teve união estável, não está inclusa nisso. Foi preterida da divisão. Ela já escreveu um testamento contando com a possibilidade de revogar esse testamento para ter direito a metade disso, porque aí nesse caso seria metade para ela, que é a mulher do Gugu, metade e a outra filhos, metade seria dividida entre os filhos e os 5 sobrinhos, que teriam 25% dessa outra metade. Ela inclusive chegou a fazer um testamento já passando toda essa metade para o nome dos filhos após sua morte. A preocupação dela é poder viver com alguma ajuda, porque no final das contas ela também deixa claro que o Gugu toda segunda-feira depositava um dinheiro na conta dela para que ela pudesse viver. Me pergunto aqui se administrar a família ali, exatamente, né? Mas me pergunto aqui se seria de fato o caso, uma vez que os filhos já têm acesso a isso, e ela já é a guardiã legal das filhas menores, e o João, claro, é um filho muito apegado à mãe, se esse processo seria necessário, uma vez que ela, de certa maneira, teria acesso e seria atendida pelos próprios filhos. Antes mesmo dessa notícia sair, a Aparecida Liberato, que é irmã do Gugu, que é numeróloga, inclusive, ela mandou um comunicado para algumas redações, inclusive para o Portal UOL, que publicou antes da Mônica Bergamo ontem, um comunicado dizendo que a família da Rose Miriam a incentivou a contratar um time de advogados na Nelson Williams, mesmo após o reconhecimento do testamento. Já houve ali a sessão em que todos reconheceram. E aí diz o seguinte, o comunicado da Aparecida Liberato: ciente de que tal fato poderia ocasionar problemas ao espólio, o que fatalmente acarretaria uma disputa judicial entre mãe e filhos, houve por bem, por parte da Rose Miriam, redigir e enviar carta de próprio punho revogando e retirando a representação deste segundo advogado. Isto posto, percebe-se que a indução e mau aconselhamento está vindo de terceiros não contemplados no aludido testamento. Terceiros estes que usam da má-fé para criar problemas, constituindo novos advogados com a única finalidade de obstruir a vontade legítima do Gugu, tão bem expressa em seu testamento, que por legítimo é incontestável. Parece que vários advogados, assediaram, não só aqui no Brasil, mas até nos Estados Unidos. Exatamente. O comunicado segue dizendo exatamente isso, Paulinho. Vale ressaltar que desde o momento da triste fatalidade, Rose vem sendo assediada por inúmeros advogados, tanto nos Estados Unidos como no Brasil,
que por vários meios e argumentações sugerem representá-la. O escritório do Nelson Williams, inclusive, chegou a dizer que vai garantir os direitos dela, dar andamento ao processo e quer evitar novos constrangimentos. E disse que qualquer tentativa de assédio será denunciada às autoridades competentes no Brasil e no exterior, porque muitos advogados estão querendo tirar um quinhão dessa fortuna. Então, a princípio, a Rose voltou atrás nessa decisão, uma vez que tem agora um documento escrito de próprio punho, revogando a representação desses advogados. O que não se sabe é se agora esse comunicado do Gugu Liberato ficou obsoleto e, portanto, agora vai se iniciar uma nova batalha. Eu vou tentar falar agora com a Esther Rocha, assessora do Gugu Liberato. Mais informações eu tento trazer ainda durante o programa e também no meu blog, no jp.com.br/fefito. O que eu acho muito triste é que a família do Gugu, depois de passar por esse trauma inteiro, ainda tenha que lidar com um bando de abutres, tentando ali pegar um quinhão de sua fortuna e tudo mais. Uma fortuna que, de fato, é bilionária. Fefito, esse caso está sendo trazido agora à tona, você está trazendo informações que muitas pessoas não sabiam. Eu tô te ouvindo, não sabia de nada disso, mas fico pensando. Essa coisa do espólio, né? Me fugiu a expressão agora. Mas é feito assim a revelia, a parceira não tá sabendo. Então morreu, aí vai. Tem esse aqui, ó. É que existe ou é feito em comum acordo? Não, isso? É que existe. Porque se ela tá reivindicando agora, não é em comum acordo, não é? É que se existe deixar um testamento, que aí você consegue. Acho que é a irmã dele, a Maria Aparecida, que é quem é que vai mexer com o espólio, quem vai fazer valer a vontade dele. Sim. Então aí você, já em testamento, você prevê o que você quer. Porque se você não previu nada, aí existe uma partilha que já é subentendida. Aí ela teria esse direito aos 50% como mulher, como a viúva, 50% para os filhos que vão dividir. E aí ela... Se o Gugu tinha um desejo muito específico e se ele deixou um testamento de fato, ele deve ter pensado em todos esses detalhes, inclusive jurídicos. Porque como uma pessoa que tem uma fortuna grande, que está muito acostumada a lidar com isso, eu acredito que ele tenha se cercado. Você vê, ele chegou a definir ali 25% para os sobrinhos, então ele deve ter se preparado aí juridicamente para que fizesse valer a vontade dele. Eu tenho certeza que a Rose Miriam não ficará desamparada. Obviamente, ela foi a grande companheira do Gugu, ninguém aqui está para questionar isso. E quando eu me refiro a abutres, não estou falando a familiares, né? Estou falando a pessoas de fora, tentando influenciar num processo que já é muito doloroso por si só. O que eu acho, na verdade, é que é muito triste a gente ter que testemunhar isso. Agora, a gente tem que levar em consideração que o Gugu estava pleno de suas capacidades mentais quando morreu. Tanto que estava trabalhando, todo mundo estava vendo ele no ar, ainda tinha coisas inéditas para ir ao ar. Falado, Fefito.